Seja bem-vindo ao primeiro Flycast 2021. Eu sou Juliana, cientista de dados da Fly, e estou aqui com o Léo, nosso também cientista de dados. Oi, gente. Bom, como convidado hoje, temos o Vinícius Caridá, gerente de Digital do Itaú. Ele também é professor de Big Data na FIAP e muito mais. Vamos deixar ele um pouco apresentar a sua brilhante carreira. Olá, Juliana, Léo. Eu que agradeço aqui o convite de participar do podcast. Bom, acho que resumindo, meu nome é Vinícius Caridá, o pessoal costuma me chamar de Vini. Atualmente, sou gerente de plataformas digitais, dados e inteligência artificial no Itaú. Também complemento aqui o meu trabalho como professor da FIAP, em alguns cursos de tecnologia, mais voltados para dados e IA. Hoje eu sou também Google Developer Expert na área de Machine Learning. E participo bastante da comunidade de Data Science, Machine Learning, seja de tecnologias Google, Microsoft ou AWS, porque eu aprendo bastante com a comunidade e gosto bastante de estar aqui inserido nesse mundo. Fala um pouquinho da sua graduação. Eu fiz graduação em Engenharia da Computação numa cidade do interior de São Paulo, que chama São José do Rio Preto, inclusive é a minha cidade natal. E foi ali em São José do Rio Preto que eu comecei a conhecer mais o mundo da computação. Tive algumas experiências também profissionais e que foi me trazendo essa paixão aqui pelo mundo da computação e depois, na sequência, dados, até chegar onde eu estou hoje. Vini, aqui a gente tem... Vou te chamar de Vini, viu? É que você falou, pode? Claro, manda bala. Aqui a gente tem uma pergunta meio que padrão que a gente faz para todos os convidados, né? Para medir o que é mais comum, o que é mais utilizado em questão de algoritmo e de linguagem de programação. Então, se você pudesse escolher um método, né? Ou um algoritmo e uma única linguagem de programação para você usar durante toda a tua carreira, quais que seriam? Olha, eu acho que um algoritmo é uma pergunta bastante complicada, mas eu vou pelo mais padrão aqui. Talvez eu falaria redes neurais, tá? Mas mesmo assim, redes neurais, ela é um pouco muito abrangente, né? E é por isso que eu escolhi redes neurais, porque a gente consegue adaptar redes neurais para diversos cenários. Mas, obviamente, não é o que eu recomendo para começar projetos, tá? Eu acho que a gente tem vários métodos mais clássicos aqui, desde árvore de decisão, métodos de boosting, bagging, que dão bons resultados sem toda a complexidade que a gente tem, muitas vezes, em arquiteturas muito complexas de redes neurais. É porque engloba muita coisa, né? Mas o que eu vejo muita galera falando de redes neurais, mas até você chegar à rede neural e você ter um problema prático que você precise mesmo utilizar a rede neural, não é muito frequente, né? Na realidade, talvez, do mercado de trabalho. Sim, concordo. Acho que tem bastante problemas relevantes que dá para ser resolvidos com técnicas mais simples, né, do que redes neurais. E linguagem de programação, aí abrindo uma polêmica, né? Eu acho que hoje eu escolho Python, é a linguagem que eu mais uso aqui no dia a dia, eu uso nas aulas. No mundo de ciência de dados, existe aí pessoas que preferem R, que já estão mais acostumadas com R. Não sei o seu caso, Léo, que é estatístico, que vem do background estatístico, você tem essa preferência, que acaba tendo essa tendência. Mas eu, no geral, prefiro o Python. Sim. Eu vim sou do berço do R, né? Mas reconheço o Python como uma abrangência muito maior de ferramentas e principalmente uma comunidade muito maior, com problemas muito mais comuns, muito mais genéricos, muito mais fácil resolver um problema em Python e ter aquele resolvimento para a área de Data Science do que no R em si. Eu acho que o R é mais focado para coisas teóricas e aplicações teóricas de problemas clássicos, assim. Se você quiser procurar uma distribuição específica lá, uma Song Landler ou algo do tipo, você vai achar provavelmente já desenvolvido em R bonitinho. E acho que o Python está mais voltado para essa área de Data Science e conversa mais com a galera de programação em geral, com os desenvolvedores em geral. Mas eu sou do berço do R, mas estou migrando para o Python já. Eu acho que não é muito preferência, né, Léo? É o que a gente acaba vendo na graduação, né? Na graduação de estatística a gente vê R, mas eu tô igual o Vinícius desde que eu fui pro mercado. Eu acho que a última vez que eu abri o R foi na minha defesa do doutorado. Foi a última vez, desde então, só Python também. Bom, Vinícius, voltando agora um pouquinho sobre a sua carreira, como é que foi seu primeiro contato com inteligência artificial, seu primeiro projeto? Como é que surgiu essa motivação?
Conta um pouco pra gente se foi na graduação, se foi no mercado de trabalho, como é que foi? O meu primeiro contato foi na graduação. Tá? Foi no penúltimo ano de graduação que eu tive uma disciplina sobre alguns métodos clássicos aqui de inteligência artificial. E também na graduação, também no penúltimo ano, no quarto ano da engenharia, começou a ter um incentivo para algumas atividades acadêmicas, né? Mas ali de iniciação científica. E o professor que puxou essa frente lá na universidade, ele tinha um contato muito grande com coisas mais relacionadas à robótica, assim, carrinhos, robôs e coisas mais voltadas com ligação com hardware. Até porque o curso era como era engenharia da computação, tinha um pouco dessa ligação robótica, eletrônica com programação. Então, essas duas experiências, tanto com a robótica eletrônica, com um pouquinho da disciplina ali, que foi bastante superficial na graduação de inteligência artificial, me despertou um interesse pela área, que eu gostava bastante de tangibilizar, né? A programação eu sempre gostei, mas quando eu colocava aquilo, pareço novo, mas já sou bastante antigo, né? Acho que hoje talvez o pessoal, bastante antigo assim, já tenho 35 anos, né? Só para deixar claro para os nossos ouvintes, mas hoje o pessoal mais novo talvez nunca usou uma porta paralela, né, no computador. Hoje é tudo USB. Então, nos meus tempos de graduação, a gente fazia muito robozinho que ligava na porta paralela, que era a porta da impressora na época, porque cada contato ali da porta paralela era um bit ali de energia, então dava para fazer uns robozinhos bem legais, assim, controlado pelo manche. Então, isso... Pegar uma programação, criar alguma coisa e ver alguma coisa se mexendo com aquela programação, para mim era muito fascinante do que só ver uma tela preta ali com código, né? Então isso me motivou bastante nisso. E foi aí que surgiu a ideia de seguir aprendendo mais sobre essa área. Acho que esse foi um grande ponto de virada, que me motivou logo na sequência com outras questões a seguir por um mestrado. Massa. A porta paralela é aquela do conector grandão, né? Do maior que tem lá no fundo. Eu sempre perguntei por que se via aquilo ali. Exatamente, aquela conector bem grande. Eu acho mesmo que a CPU eu tenho mais entrada, mas eu não consigo encontrar em algum que usa essa entrada aí. O meu notebook novo nem cabo de rede veio. Eu fiquei indignada. Entrada para cabo de rede. Como assim, sabe? Pois é. Você se formou e foi logo para o mercado de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa tua trajetória na graduação, para o mercado de trabalho, enfim. Eu me pego nesse ponto de sair da graduação agora, de estar saindo da graduação e bate aquela dúvida de saber, o que é que eu vou fazer? Será que eu faço um mestrado? Será que eu faço uma especialização, um MBA? Eu vou direto para o mercado? Eu queria que você contasse como é que foi essa tua estratégia aí, esse caminho, e o que você recomenda vendo essa tua experiência? Bom, ótima pergunta. Eu vou contar um pouco do que aconteceu, mas não foi nada estrategicamente planejado. Bom, como eu comentei, eu sou do interior de São Paulo, né, da uma cidade de São José do Rio Preto, e a minha graduação foi numa universidade particular. Foi no centro universitário aqui da cidade, e eu trabalhava durante o dia e fazia a graduação à noite. Então, não foi uma graduação num colégio, numa universidade de grande renome e em tempo integral. Isso foi principalmente por questões financeiras, de família e etc., que eu não tive ali, não tentei uma faculdade pública e etc. Bom, então eu trabalhava durante o dia e fazia a graduação à noite. E na graduação eu tive 2 professores que eu acho que foram um diferencial para mim. Todos, obviamente, me transmitiram um conhecimento técnico muito bom, mas 2 que trouxeram um posicionamento interessante de visão de mundo, né? Um que foi o que eu comentei, que foi um professor, o sobrenome dele era Bassora, a gente conhece ele como Bassora, que ele era professor da física da Federal de São Carlos, e ele foi contratado pelo centro universitário no qual eu fiz a graduação para trazer esse lado mais de pesquisa, iniciação científica, porque isso não tinha nessa faculdade. Então esse professor veio com esses projetos
E ele que introduziu para mim a ideia de mestrado, iniciação científica, toda essa parte mais acadêmica que eu não tinha noção nenhuma depois da graduação, tá? Isso para mim foi um mundo bem diferente. E eu tive um outro professor, chamava Paulo, e ele dava aula na graduação à noite, e durante o dia ele trabalhava numa empresa que chamava Scopus, que era do grupo Bradesco, aí depois foi vendida para a IBM, e essa empresa que dava manutenção, ainda dá hoje, né? Manutenção em toda a parte de tecnologia do Bradesco. Então, caixa eletrônico, os computadores das agências, então tinha esse trabalho de tecnologia, também tinha um trabalho muito de apoio ao cliente, porque não existia ainda internet banking, né? Eu tô vendo que é bem... já faz um tempinho, as empresas ainda usavam redes de escada, não tinha banda larga, ou tinha alguns softwares específicos para as empresas se comunicarem com os bancos, e aí tinha que instalar, ensinar como é que usava, etc. Então, o primeiro professor que eu comentei, o Bássora, ele me trouxe essa visão acadêmica, que eu não tinha esse conhecimento de como que funcionava esse mundo e possibilidades. E o professor Paulo, por ele ter esse trabalho, ele me convidou, né, tinha um processo aberto, um processo seletivo, e ali, pelo desempenho acadêmico, convidou para trabalhar nessa empresa. Então, até então, eu trabalhava numa empresa pequena da cidade, que era mais ali para ajudar financeiramente a pagar a faculdade, etc. Então, eu tive o primeiro contato numa empresa maior, né, de nível nacional, com hierarquia, com métodos de trabalho, enfim. Então, essas duas experiências foram para mim, além do conhecimento acadêmico, foram muito importantes, que me deram abertura para falar, pô, olha, não foi planejado, mas depois dessa experiência que eu terminei a graduação, eu pensei, poxa, eu acho que eu precisaria ter uma experiência num grande centro, né, numa grande empresa, para São Paulo, Curitiba, para alguma capital, para ter uma experiência mesmo numa matriz de uma grande empresa, mas eu também senti a necessidade de me especializar mais, né? Eu senti que eu saí da graduação com um conhecimento muito generalista, assim, eu gostaria de aprender mais, de ter ali uma chancela maior de conhecimento. E aí foi onde eu busquei o mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Eu tinha muito esse viés que eu queria fazer um mestrado não muito acadêmico, apesar de o mestrado ser acadêmico, eu queria projetos um pouco mais aplicados. E onde eu encontrei um pesquisador no departamento de computação, que é o professor Orides, que ele pesquisava sobre inteligência artificial, mas não uma inteligência artificial muito pura, muito acadêmica, é uma inteligência artificial mais aplicada. Então, era desenvolver como que isso era aplicado no dia a dia de empresas, principalmente voltados para a produção. E ali, quando eu fiz uma disciplina como aluno especial ainda, para ele me conhecer, eu também conheci os processos, né? Eu era de uma outra cidade, eu ia largar o meu emprego, a necessidade para morar lá em São Carlos, então eu fiz ainda uma disciplina como aluno especial para entender melhor esse processo e pleitear bolsas. Quando você faz mestrado na computação também existe uma prova, que é o pós-comp, e eu tinha que fazer essa prova também para pleitear ali uma bolsa de estudos, então eu passei um semestre como aluno especial, e aí no outro ano, então eu terminei minha graduação em 2007, 2008 eu continuei trabalhando e viajava uma vez por semana para São Carlos para fazer essa disciplina como especial, me preparei para o pós-comp, e em 2009 eu efetivamente entrei no mestrado com dedicação exclusiva, sem bolsa no primeiro semestre, mas consegui uma bolsa logo em seguida, então eu segui full time no mestrado, né? com esse pensamento de fazer um mestrado, me especializar, aumentar meu conhecimento e depois voltar para o mercado, né, para o mercado corporativo. O que aconteceu é que no meu finalzinho do meu mestrado, por meio de uma lista de e-mails da Sociedade Brasileira de Computação, eu recebi um processo seletivo para participar de um projeto na Europa, que era muito interessante e que eu acabei me inscrevendo, falei, vou tentar, pode ser uma oportunidade muito legal, e acabei passando. Ainda não existia Ciência Sem Fronteiras, era um projeto financiado pela Universidade de Coimbra, principalmente, mas envolvia outras universidades da Europa. E fiz o processo seletivo, acabei passando no processo, que era algo que eu não acreditava, assim, que tinham pesquisadores muito mais renome e muito mais publicações do que eu, mas acabou dando certo. E aí, nesse momento, eu mudei meu plano. Mudei o plano, eu resolvi, então, seguir
para ter essa experiência internacional que eu não tinha. E, dado que eu já ia ficar um tempo na pesquisa, eu acabei emendando o doutorado. Conversei ali com o meu orientador, acabei emendando o doutorado, eu fiz uma parte fora, voltei para o Brasil e fiquei até 2016 no doutorado. Eu defendi meu doutorado em maio de 2016. E aí, como que eu cheguei no mercado de trabalho? Quando você fica um bom tempo com dedicação exclusiva, você não está concomitantemente no trabalho e fazendo uma pós-graduação, você fica muito tempo ali fazendo mestrado, depois doutorado, com bolsa, imerso nesse mundo de pesquisa, é um mundo que eu me apaixonei, assim, muito gostoso. Apesar de você, na parte financeira, né, a gente sabe, quem já foi aluno, viver com uma bolsa com dedicação exclusiva, sem nenhum vínculo trabalhista, sem nenhuma respaldo, né, se você não tem férias, não tem 13º, você não tem plano de saúde e nada de INSS, nada disso, né? É um tempo difícil, mas é um tempo muito gratificante, que você aprende muito, você conhece muita coisa, né? E você acaba indo, sendo mais... Pelo menos eu fui, não sei se isso é regra, mas eu acabei indo mais por um lado de que quando eu estava ali pro meio do meu mestrado, eu fui professor da própria Universidade Federal de São Carlos, eu passei num concurso temporário, depois também fui tutor do ensino à distância da própria UFSCar. Então eu estava indo mais para um viés, depois desse tempo, para um viés mais acadêmico, de passar num concurso público para ser professor e assim por diante. Mas 2016 foi um ano econômico e político bastante difícil para o Brasil. Bolsas estavam sendo cortadas, não estavam sendo abertas vagas de concurso, estava tudo meio que congelado. E eu voltei a refletir sobre a minha carreira. Eu gostava tanto do mundo corporativo, fiz uma carreira interessante. Depois, obviamente, tive esse ato aqui entre o mestrado e o doutorado. Tinha um plano de, depois do mestrado, voltar para o mundo corporativo, mas mudei isso, dado algumas oportunidades. Será que não é o momento de eu reavaliar isso? Mais diferente de hoje, que machine learning, inteligência artificial, é super difundido, tá numa hype bastante forte, 2016 isso ainda não era tão verdade. Fora do Brasil, algumas empresas, Google, Microsoft, eles estavam criando centro de pesquisa, né, o Facebook AI, o DeepMind do Google, mas isso ainda não era tão realidade no Brasil. Então eu fiz entrevistas de emprego desde analista júnior, onde o feedback das empresas era: pô, seu currículo é muito bom, então aqui para ser um analista júnior pleno, você vai ficar desmotivado porque você tem uma qualificação muito mais do que a gente espera e você vai pegar algumas atividades que não são tão legais e você vai ficar desmotivado, então não vai ser bom para sua carreira. Até entrevistas para vagas mais altas, como de coordenador e de gerente, onde o discurso era: sua formação é condizente com o que a gente espera, mas você está muito tempo fora do mercado. Então a gente quer alguém que já está no mercado, que tem mais prática, e aí isso você não se encaixa. Então eu fiquei meio que num limbo, não se encaixava em nenhum dos lados ali, né, buscando e, enfim, indo atrás de uma recolocação, até que o Itaú começou a criar uma área específica de dados em 2016, muito puxada por um professor, o professor que era da USP, e foi convidado para montar essa área junto com outras pessoas, que é o professor Eduardo Rushka. E ali surgiu uma oportunidade, né? Começou a se criar um centro de dados e eu tive a honra assim, de passar no processo, começar dentro do atendimento digital a fomentar essa disciplina tão importante. Então esse é um pouco do que eu passei, muito resumidamente, até chegar aqui no Itaú. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, Leonardo, que é o que eu recomendaria, eu não recomendo para as pessoas um pouco dessa trajetória que eu fiz, né? De você ficar 100% dedicado com bolsa, ficar muito tempo fora do mercado. Tá? Então, hoje eu reconheço que a gente tem profissionais super capacitados. Hoje, mais inserido aqui no dia a dia de grandes empresas, eu recomendo muito, assim, a pessoa que está numa graduação aproveitar muito o tempo de estágio, não ser ansiosa de querer já ser efetivado. Aproveite, você está fazendo a graduação, no seu estágio, você trabalha, tem uma carga horária reduzida, você está ali para aprender, então aproveita bastante o seu estágio, termina a graduação e assim busca uma efetivação. Uma vez efetivado na empresa,
aí eu buscaria uma pós-graduação, tá? E aí, entre mestrado e MBA, eu sou muito dividido, depende muito da aptidão de cada um, né? Se você tem uma aptidão um pouco mais técnica, você quer seguir uma carreira mais técnica, um cientista de dados, ou se você quer ser aquela pessoa que hoje é muito importante também, que faz aquele link entre tecnologia e negócio, aí talvez um MBA se encaixe melhor. Mas mesmo o mestrado, eu recomendo muito para as pessoas que vêm falar comigo de fazer algumas disciplinas como aluno especial, porque você consegue conciliar, né? Você faz algumas disciplinas como aluno especial, entende um pouco desse processo mais acadêmico. Se você teve a oportunidade de fazer uma iniciação científica na graduação, melhor ainda, porque você já teve um pouco desse contato. Faz algumas disciplinas, você tem até 2 anos para fazer, na maioria dos programas, 2 anos para fazer disciplina como aluno especial, conhecer, já matar alguns créditos, e aí você entra como aluno regular. Então, é um pouco dessa minha recomendação, porque que a pessoa consegue manter esse vínculo no mundo profissional, fazer vínculos profissionais com o projeto que ela está desenvolvendo no mundo acadêmico, e por mais que ela demore um pouquinho mais para concluir o mestrado, eu acho que no final, né, quando é mais benéfico. Você demora um pouquinho para fazer o mestrado, mas você não fica longe do que está acontecendo no mercado. Você termina depois de alguns anos com um título importante, com conhecimento importante, mas sempre tangibilizando, sempre sem ter esse gap do que está acontecendo no mercado. Porque aí, por mais que o mercado e a academia estão cada vez mais próximos, né? É que eu posso falar um pouquinho do Itaú. A gente tem um centro de pesquisa construído na USP, que é o C2D, em parceria com o MIT. Ter por mais então essa proximidade que acontece, tá no dia a dia do mercado, eu acho que é importante para a carreira. Então é um pouco do que eu acredito. Massa, muito massa a sua experiência, velho. Em resumo, tipo, tentar não focar apenas em um lado, né? Não só no mercado de trabalho, e também não só na área acadêmica, fazer uma mescla dos dois, até para não ficar nesse limbo aí de estar encaixado em uma certa especialização ou outra, né? Muito bom mesmo. Eu me identifiquei bastante com a sua história, apesar de ser um pouco diferente da minha, mas eu também tive essa trajetória, né, de mestrado, doutorado, só que eu fiz tudo de uma vez, emendei. Só que diferente de você, eu sempre fiz consultoria em paralelo. E isso eu acho que agregou muito na minha vida, tanto que agora, quando eu optei tanto por abrir empresa e agora voltar para o mercado de trabalho, foi bem natural para mim. Mas é o que eu falo, eu sempre recomendo igual você fala, né? Os dois. Os dois é o ideal, porque eu também comecei a repensar minha carreira. Quando começou esse negócio, não, acaba a faculdade pública, eu falei assim, nossa, eu vou arriscar a ficar num lugar que já tá, para mim, já estava bem estagnado a faculdade, por estar muito distante já do mercado de trabalho. Aí eu falei, não, agora é hora de mudar, né? Aí assim que eu terminei o doutorado, eu também já comecei, eu falei, vou me inserir de novo no mercado de trabalho. Mas eu entendo esse negócio que você falou de PJ para júnior, porque também acontece muito, quando você tem experiência ou um currículo bom, as pessoas acham que para júnior você não serve, mas também, às vezes, para especialista você não serve, por causa que falta essa experiência de negócio, né? É bem complicada essa fase, mas que bom que para você também deu certo. Não, eu acho que é muito legal, e eu só gostaria de complementar, assim, porque eu gosto ainda muito do mundo acadêmico, continuo dando aula na universidade, que no caso na FIAP, o que para mim é uma experiência também incrível de troca de conhecimento, eu aprendo muito. Mas eu acho que o meu trabalho principal no mundo corporativo, desde quando como eu comentei, né, que eu tinha esse pensamento de só me especializar e voltar, é onde eu me encontro mais. Inclusive, quando eu já estava no Itaú, eu passei num concurso público para ser professor efetivo mesmo, estatutário, do estado de Minas Gerais, da Universidade do Estado de Minas, e eu acabei optando em não assumir, porque eu estava assim, apaixonado mesmo pelo que eu estava fazendo, pelas coisas que a gente estava construindo, pelo time que estava sendo montado, o que principalmente para o pessoal do interior, né, minha família toda do interior, foi um choque, assim, não, mas você é concurso público, você está garantido, você vai... Não quis assumir, porque me encontrei mesmo naquilo que eu estava fazendo, e era possível manter esse vínculo acadêmico, seja numa universidade como a FIAP, ou seja na comunidade, né? A comunidade está cada vez mais forte aqui.
Sim, eu também não consegui deixar de ser professora, também não. Eu dou ainda os cursos da Fly e também dou aula na pós-graduação aqui em Salvador. Bom, eu fiquei bem feliz porque eu descobri que você trabalhava com chatbot. É uma área de processamento de linguagem natural. Você poderia falar um pouco mais pra gente sobre essa área? Porque, assim, não é a minha área de especialidade. Eu já brinquei um pouquinho em alguns projetos. E o pessoal lá na página nossa do Instagram pede muito sobre projetos nessa área, como está a área no Brasil. Daí eu queria saber um pouco sua opinião sobre isso, já que você é um especialista. Bom, obrigado pelo especialista, mas, enfim, eu acho que o processamento de linguagem natural é uma área que cresceu muito nos últimos 2 anos. Na minha percepção, e também não só na minha percepção, mas até em publicações de artigos, em aplicações que vêm sendo criadas, a gente teve um avanço muito grande em reconhecimento de imagem. Eu acredito ali por meados de 2016 até 2018, cresceu muito. E de 2018 para cá, começou a crescer muito a parte de processamento de linguagem natural. Continua, obviamente, a parte de processamento de imagem. Imagine nós, como seres humanos, falamos em português, inglês, né, em alguma linguagem que a gente chama aqui de linguagem natural. Putz, seria fantástico se a máquina pudesse nos entender da maneira que nós somos acostumados a falar, né? E mais do que isso, a maioria dos dados que nós geramos hoje, né, além da questão de imagem, que é quando você posta alguma coisa no Instagram, né, que é mais voltado para a imagem, fora a imagem, a maioria do conteúdo que nós criamos é texto. Então, e-mail que a gente troca, mensagem no WhatsApp, postagem no Twitter, no Facebook, enfim, a maioria dos dados que nós geramos tem uma parte significante de texto. E uma vez que eu quero entender melhor meu usuário, meu cliente, criar produtos, fazer o entendimento do texto se torna algo essencial. Tenho que fazer com que a máquina entenda esse texto e tire insights do texto. Por isso que cresceu muito. Esse foi um grande ponto, né? E o segundo grande ponto é que como automatizar algumas coisas que muitas vezes têm que ser realizadas por humanos. Como que a gente tira um trabalho, muitas vezes ali, não tão nobre, que pode ser realizado por um algoritmo, por uma máquina, e deixar para o ser humano um trabalho mais nobre. Eu acho que esse ponto aqui exige uma discussão mais profunda. Eu sempre levo por um lado muito mais de uso responsável da inteligência artificial, né? Então eu vou pegar para tangibilizar um pouco o exemplo, né? Hoje a gente tem uma questão de conteúdos impróprios na internet. Então uma pessoa que publica algum texto agressivo contra alguma minoria, então esses textos eles têm que ser de alguma maneira verificados, tá? E existem várias pesquisas que mostram que, além de ser um trabalho repetitivo um pouco ruim para as pessoas, é um trabalho mentalmente negativo, porque a pessoa fica lendo coisas negativas o dia inteiro. É ruim para a pessoa que desenvolve esse tipo de trabalho. Então, é muito mais um pensamento de não de substituir as pessoas, mas de tirar esse trabalho que para a sociedade pode ser prejudicial e como que eu automatizo isso com algum algoritmo. Então, eu tenho um algoritmo que pode me direcionar se eu tenho um conteúdo impróprio e como me ajudar a fazer isso. E em outros casos, eu posso usar o algoritmo para apoiar a decisão de uma pessoa e não substituí-la. Então, se a gente tiver uma consciência, usar o algoritmo, usar a tecnologia de uma maneira responsável, ela só tende a trazer benefícios, tá? Mas voltando aqui para o mundo de NLP, então é como que eu consigo entender texto. E entender texto tem várias tarefas. Pode ser desde eu entender extrair as entidades de um texto, né? Então, se eu estou falando de uma pessoa, de um lugar, de uma data específica, então extrair entidades de texto é importante. Fazer o que a gente chama de post-tagging, né? Que é entender se dentro de uma frase o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um pronome, também é uma outra tarefa. Fazer interpretação de texto. Então, se eu tenho um texto, né? Um livro, por exemplo, né? Ou um conjunto de textos, e eu faço uma pergunta específica sobre aquele texto. Então, João foi no mercado fazer compra. Aí eu pergunto, quem foi no mercado?
E aí eu respondi, quem foi no mercado foi João. Eu tive que entender o texto para responder uma pergunta. Então também é uma outra tarefa. Quando você faz uma busca, né, por exemplo, no Google, e eu ranquear as melhores respostas com base naquele conjunto de palavras que foram colocadas. Então information retrieval, recuperação da informação, como que eu faço essa recuperação da maneira mais correta. Então tem várias aplicações, NLP é algo bastante amplo, e uma das aplicações bastante comuns que você citou, Juliana, é o chatbot, ou assistentes virtuais, que se popularizou bastante aqui meados de 2018, meados de 2019, quando o próprio Facebook abriu uma API para conversar com robôs dentro do Facebook Messenger, né? E depois foi se popularizando com Google Assistant, Alexa, Cortana, empresas criando seus próprios bots para entretenimento, para atendimento ao cliente, né? Então esse mundo foi crescendo. E o NLP, ele é uma parte importantíssima desse tipo de aplicação, porque uma vez que eu falo com o meu cliente via texto ou via voz, eu tenho que entender o que esse usuário está falando. Quero que você toque uma música dos anos 80. Eu tenho que entender a intenção desse usuário, que é tocar uma música, que ele quer tocar uma música, e também qual música que ele quer que eu toco, né? Pode parecer uma tarefa simples, porque para nós seres humanos acaba sendo uma tarefa simples. A gente aprende a falar 1 ano de idade, né? A gente já fala e começa a aprender sobre a linguagem, mas a linguagem natural, em português, ela tem bastante ambiguidade. Então, um caso clássico que a gente usa é a frase: eu vi o homem na montanha com telescópio. É uma frase bastante clássica usada para tangibilizar um pouco dessa complexidade. Quem estava na montanha? Quem estava com o telescópio? Eu vi o homem, eu estava vendo ele com o telescópio, ou eu vi um homem com um telescópio, sabe? Começa a ter várias interpretações, e isso para a máquina acaba sendo bastante complicado. E tem evoluído bastante essa área, então por isso tem muitos pesquisadores trabalhando ativamente em várias dessas tarefas para melhorar o entendimento geral da linguagem natural. Interessante é que a gente está treinando, sei lá, há 10, 15 anos, para poder aprender a falar direito, se comunicar, entender o que está passando à nossa volta, até porque produção de texto e entendimento do que está se passando é uma coisa muito pessoal, né? Depende muito de indivíduo para indivíduo, e às vezes mexe até muito com o ego. Passa uns 15 anos para poder aprender, treinando o nosso algoritmo de entendimento e compreensão, de fala e texto, e continua aprendendo, né? Continua evoluindo isso ao longo da vida. Não é, algo trivial. Cara, com certeza. E ainda a gente tem se a gente for levar em consideração, apesar que nós, como seres humanos, estamos aprendendo a falar, né, interpretar o português, toda a experiência sensorial que nós temos de tato, de visão, de mundo, acaba agregando nisso, né? Esse conhecimento intrínseco, ele é muito complicado de você colocar na máquina, né? Que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, esse aprendizado contextual, intrínseco, ele é bastante difícil, e é um pouco disso que muitos pesquisadores têm tentado evoluir para trazer melhores entendimentos aqui da compreensão da língua. Né? Massa. Ainda nesse meio de NLP, de conversas, tem uma nova aplicação, na verdade, uma nova tecnologia, né, que foi criada nesse último ano, o GPT-3, né? Eu vi muitas aplicações interessantes sobre ele. Eu vi uma aplicação de descrições de diálogo muito interessante, que o cara perguntava questões bem subjetivas, assim. Descreva para mim como é uma relação de um homem e de um cachorro. E aí a linguagem, a inteligência artificial ia lá e descrevia de uma maneira bem robusta, assim, passando todos os passos, o que é um animal, por que ele funciona, todo o contexto. E tem a parte também de programação, que é bem envolvida, que a galera treina para poder já desenvolver algoritmos próximos, né? Tem também outra aplicação legal que eu vi foi dos abacates, recentemente, que era descrever transformar ideias em imagens, né? Então, assim, me mostra imagens de cadeiras em formas de abacate. Aí, a tecnologia lá e criava imagens de cadeiras parecendo abacate, né? E várias mixagens de cores, fusões diferentes, muito interessante. Recentemente a gente acabou de publicar um artigo que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas aplicações. Mas eu queria dizer de você, né? O que você acha dessas tecnologias, desse novo berço, né? Não sei se eu posso dizer de NLP,
Mas o que elas podem impactar, né, nesse setor, no seu setor? O GPT-3 vamos dizer assim, quebrou alguns paradigmas, né? E foi muito falado no mundo inteiro, principalmente quando começou a sair esses demos de aplicação, porque realmente é algo diferente, né? Ele consegue, ele tem uma mistura ali tanto de geração, ele entra num campo de NLP, num campo de interpretação também, mas num campo de geração de texto, né? Inclusive, quando saiu o GPT-2, ainda antes do GPT-3, o OpenAI falou que não ia liberar o código, os dados, porque tinha uma potencial... o GPT-3, o GPT-2 gerava textos tão interessantes que ele poderia alavancar ainda mais a geração de fake news, e tinha uma preocupação muito grande nesse sentido. E quando saiu o GPT-3, ele... Cara, tem aplicações e tem entendimentos aqui muito interessantes, sabe? É algo, desde saiu na mídia que até ia acabar com o trabalho de programadores, porque tem uma aplicação que o usuário vai pedindo assim, eu queria uma tela que tivesse uma foto no meio, ele vai descrevendo o que ele queria em linguagem natural, e aí o GPT-3 linkado com uma ferramenta de prototipação de tela já gera aquela tela automática, assim. Então tem uma interpretação já como converter essa linguagem natural em comandos de máquina, aqui de programação. Então gerou-se uma série de aplicações muito interessantes, e eu acho que é uma evolução natural aqui quando a gente fala de NLP. Então é uma aplicação muito interessante e que tem boas aplicações para serem criadas em cima dessa tecnologia. Tá? Então esse é um lado. Eu gostaria de colocar um outro lado também aqui, para sempre ter outros dois lados. Né? O GPT-3, né, para quem talvez dá uma lida, ele tem 175 bilhões de parâmetros, tá? É uma quantidade absurda, e foi treinado com dataset, se eu não me engano, de 45 terabytes de dados. Então é uma quantidade absurda de dados e uma quantidade absurda de parâmetros, muito grande. Inclusive a Microsoft, recentemente, eu não sei falar como é o estado atual, tá? E eu peço desculpa se eu falar alguma besteira, mas eu li essa reportagem há mais ou menos uns 3 meses, que a Microsoft tinha meio que comprado os direitos de usar esse algoritmo, até porque ele não é open source, tinha uma API para usar de teste. Pode ser que isso mudou recentemente, eu posso estar desatualizado. Mas o que isso dá? Para treinar esse modelo, um modelo desse tamanho, foi avaliado que o custo computacional, se eu quiser usar uma máquina de cloud para treinar esse modelo desse tamanho, custaria em torno, se eu não me engano, de 6 milhões de dólares, 6 bilhões de dólares, uma grandeza muito grande para treinar um modelo desse tipo, tá? Então existem vários pesquisadores tentando achar formas de criar modelos menores com a mesma assertividade, mas o outro lado que eu gostaria de citar é como é um custo muito alto, ele acaba ficando com uma tecnologia muito exclusiva, poucas empresas teriam acesso a treinar um modelo desse tamanho, por conta do custo, acesso a dado, acesso a recurso financeiro. É difícil até empresas de grande porte conseguir ter uma solução nessa linha, o que seria desleal, talvez, quando a gente fala de competitividade. Tem alguns pesquisadores trazendo isso à tona, que o GPT-3 ele tem tanto dado e tanto parâmetro que existe a possibilidade dele estar, pegando aqui um termo técnico, está overfitado. Porque quando a gente fala aqui de machine learning, né, a ideia é que ele generalize o conhecimento, ele não overfit no dado, ele não decore os dados, né, para quando chegar alguma coisa diferente ele conseguir aprender. Mas como ele foi treinado com tanto dado da web, com tanto dado, pode ser que na verdade ele não é tão inteligente assim. É que ele tem quase todos os dados, então ele sempre consegue acertar. A gente não conseguiu ainda um cenário tão diferente a ponto dele ter que usar o aprendizado mais generalista dele. Então, acho que esses são pontos interessantes de se avaliar, mas com certeza é um avanço tecnológico bastante importante para o mundo de NLP. Uhum. Eu acho que eu tinha visto uma dessas hipóteses, né, que como se fosse só um aluno copião, né, e
já existe essa resposta em algum lugar, eu vou lá, vou pegar ela, copiar e entregar para você. Já está armazenado em algum canto, que eu só preciso achar. Então, há toda a discussão em torno disso aí, mas muito interessante, muito massa mesmo. Eu estava lendo o artigo sobre o novo que lançaram, né, a atualização da GPT-3, que agora ele também tem reconhecimento de imagem. E eles realmente começaram a perceber isso, que as imagens que ele estava gerando eram imagens que já existiam na internet. Aumentando aí a chance dele realmente estar overfitando. E só para completar, eu vi aqui o custo de energia estimado foi de 4 milhões de dólares, só de energia, para treinar o modelo. Quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Não, acho que passamos aqui pelos principais pontos, né? E depois, assim, o pessoal que ouvir, se quiser mandar alguma dúvida, fique à vontade. Uma coisa que eu queria perguntar, agora é muita curiosidade minha, como empreendedora, porque eu não sei se você sabe, o pessoal sabe, né? Porque eu nunca comentei abertamente isso. Quando a gente pensou em montar a Fly, eu estava com uma solução de varejo, já tinha até cliente, mas eu me deparei com um dos grandes problemas do mercado da tecnologia, que é a falta de profissional capacitado para estar trabalhando nessa área. Como é que você, Vinícius, conseguiu reunir uma equipe igual a sua lá no Itaú, cheio de especialistas? Qual foi o seu segredo? Nossa, é uma boa pergunta e eu não sei se eu tenho um segredo, assim, sabe? E talvez o que eu posso falar pode soar para quem escuta talvez um pouco vendedor demais, mas são sentimentos verdadeiros aqui, tá? Primeiro que a equipe ela foi sendo criada aos poucos, né? Não foi do dia para noite. Então, como eu comentei com vocês, eu entrei então em dezembro de 2016 na área de atendimento digital que estava sendo formada. E aí, de lá para cá, foi se construindo tanto o time que hoje está comigo, quanto outras células de ciência de dados no Itaú como um todo. Eu acho que o primeiro trabalho bastante importante que foi feito, como eu já citei aqui o nome do Eduardo Rushka, que foi o gerente e depois superintendente head dessa área, porque ele era professor da Universidade da USP, né? Tem um conhecimento muito grande na área e buscou inicialmente, né, quando começou essa questão de data science no Brasil, os primeiros cientistas eles foram muito acadêmicos, muitos vieram da academia ali, de mestrados e doutorados. Então essa parceria com a universidade que o Itaú teve, essa visão logo no começo foi essencial. E isso só foi aumentando ao longo do tempo. Depois a gente teve uma parceria com o ITA para formar cientistas de dados. Então eram seleções de pessoas que não eram cientistas, mas você vai receber um salário, você vai ficar 7 meses num treinamento imersivo. Então, essa formação de pessoas foi importante. Parceria com a USP, então criamos foi criado o centro de pesquisa lá, o C2D, dentro da USP. Também muito puxado por esse conhecimento do Edu com a USP, de toda essa parceria que ele já tem lá dentro. Para mim, um primeiro lado importante foi essa visão de longo prazo de parcerias com grandes centros de pesquisa, para formar pessoal. A gente tanto atrair, mas para formar. A gente teve essa visão de que formar profissionais seriam importantes. Um segundo pilar importante também que o Itaú construiu foi a carreira de ciência de dados. Tá? Então, o time executivo criou coisas assim bastante diferentes, pensando no perfil do profissional, tanto de incentivar com horas de estudo para o profissional, porque o cientista de dados ele é um profissional que busca muito capacitação, gosta de estar por dentro, de estar sempre por dentro do estado da arte. Então a gente está falando do GPT-3. Não existe uma aplicação no Brasil, acho que no mundo ainda, produtiva usando o GPT-3. Mas a gente está discutindo o algoritmo que está por trás do GPT-3. Então é importante estar por dentro do que está no estado da arte. E às vezes no dia a dia do trabalho ali, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, ter horas específicas para se atualizar é benéfico para o cientista, é benéfico para o negócio. Como trabalhar esse perfil mais técnico dentro de pessoas de produto, então em comunidade ágil. Então, toda essa forma de estruturar a carreira, mas também a empresa para absorver esse profissional, mas absorver toda essa mudança de tecnologia que a gente está tendo,
foi também 2 pilares importantes que eu acho que foge aqui da minha alçada. O que talvez está um pouco mais aqui na minha alçada, que foi ir trazendo pessoas, né, dentro dessas parcerias, outras pessoas que fizeram mestrado comigo, doutorado, que eu tive oportunidade de conhecer, e criar dentro do atendimento digital um clima com cientistas de dados, com pessoas de produto, engenheiros de software, engenheiros de machine learning, um time bastante multidisciplinar, mas que trabalha com muita colaboração, é um trabalho, muito, diria, não sei se leve é muito abstrato, mas assim, um espaço de trabalho muito bom mesmo, entre as pessoas que se aproveitou desses 2 pilares que eu comentei, que foi mais em nível organizacional, que foi pensado, mas que nós nos beneficiamos e de alguma maneira lapidamos aqui para o dia a dia do atendimento, e trazendo muito, eu acho que o profissional, principalmente o acadêmico, e eu posso estar generalizando, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu tive contato na academia, sempre teve um olhar social muito mais forte, porque você está ali lidando com questões da sociedade, numa área de atendimento que também tem esse lado pessoas muito mais forte. Como que eu penso no cliente em primeiro lugar, não na tecnologia, mas a tecnologia como um meio para trazer uma experiência melhor, isso acho que casou muito bem aqui no nosso dia a dia. Não, muito massa, muito complexo. Inclusive, eu acho que você fez uma boa escolha em escolher esse ambiente de trabalho. Acho que tem muito menos discussões, intrigas nesse setor aí do que se você tivesse como, por exemplo, um professor em uma universidade pública. Mas na página da Fly, no Instagram, a gente sempre incentiva os estudos, né? O estudo. Mas às vezes a gente sente que a universidade em geral, né, o estudo, os acadêmicos, está um pouco distante da realidade do mercado, né? Seja nas emendas dos cursos, dos cursos clássicos e assim por vai. Você como professor, né, de pós-graduação, estando dentro das 2 áreas, né, como professor de pós-graduação e também trabalhando numa grande empresa, como é que você acha que essa relação entre o ensino e o mercado, como é que você acha? Você acha que ela pode melhorar? Que é de fato ideal? O que você pode falar sobre isso? Olha, na minha percepção, eu acredito que pode melhorar muito, tá? E existe aqui algumas discussões que são complexas de se ter, né? Então, hoje, a minha atuação no mercado acadêmico aqui, ela é muito mais focada em cursos de pós-graduação, né? Nos MBAs da FIAP, onde já se tem essa preocupação mais voltada para o mercado de trabalho, são MBAs muito práticos, assim. Mas mesmo assim, são MBAs curtos, né? MBAs de 1 ano, 1 ano e meio. Em contrapartida, em graduações, principalmente em universidades públicas, né, se tem uma quantidade de disciplinas de fundação que são bastante pesadas, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? É difícil esse trade-off, porque eu vejo pontos positivos e negativos dos 2 lados. A gente vê muitos cursos, seja vire um cientista de dados em 3 semanas. Já vi alguns cursos nessa linha, assim, que quando eu olho, eu falo, puxa, não sei se existe algum milagre, mas eu não acredito muito, sabe? Me parece mais charlatanismo do que alguma outra coisa, aproveitando o hype. Por quê? Se você não tem uma base estatística, matemática, de programação forte, é difícil você se tornar um bom cientista de dados, porque os modelos, as discussões que a gente tem que ter de como aplicar um modelo, como customizar algum modelo, algum algoritmo para aquela aplicação específica, elas são intensas, elas são muito técnicas, sabe? Ela tem que ser técnica. E aí eu fico um pouco... uma das minhas críticas não, isso é muito... não precisa entrar nesse detalhe. Se você quiser ter um diferencial, que foi o que grandes empresas viram lá, o próprio Google, Microsoft, Facebook, todas as fintechs mais famosas, viram como diferencial que tinha que ter uma tecnologia diferente, tinha que estar por dentro do que está acontecendo, né, no estado da arte de alguma coisa e customizar para aquele negócio. Então, eu vejo que isso é importante. Então, uma pessoa que vai exercer uma carreira bastante técnica tem que ter essa fundação. Por outro lado, o cientista de dados não desenvolve tudo sozinho. Ele faz interface com engenheiros de software, engenheiros de machine learning, pessoas de negócio, de operação, de produto. É um time multidisciplinar trabalhando em conjunto. E aí, algumas outras... tem um pessoal também que a gente chama de Decision Science, que não é um cientista de dados que vai lá no detalhe do algoritmo para customizar, mas ele consegue fazer algumas análises mais simples,
ferramentas hoje, por exemplo, Alteryx, SAS, entre outras, já tem algumas, ou H2O, que é uma outra ferramenta também bastante conhecida, já tem alguns algoritmos pré-criados, então, ainda não cheguei no momento de customizar, mas eu quero pelo menos ter um feeling aqui do resultado. Você pega ali a caixinha pré-pronta, arrasta e já tem um resultado. Então depende muito da atuação. E aí, eu acho que, dependendo da sua atuação, você precisa ter um background bastante forte. Por isso que eu acho que muitas vezes a graduação é importante ter essas disciplinas de fundação. Cara, não tem como você entender rede neural se você não sabe álgebra linear. É uma relação, não dá para você entender de fato rede neural profunda se você não conhecer álgebra linear. Mas existe também esses outros papéis, né? Que dá para ser algo mais prático. Então, por exemplo, numa pós-graduação, que você já teve uma graduação, talvez você não precise repassar toda essa fundação e talvez a pessoa que quer ali, ela quer aprender, ela vai gerenciar um time, ela vai ter ela vai trabalhar com algo mais multidisciplinar, então talvez faça sentido ser algo mais prático, né? Então, por isso que, assim, falei bastante aqui, mas sem perder muito foco, eu acho que tem que ter mais sinergia, principalmente por coisas assim, tem muita graduação que eu conheço que o pessoal nem ensina sobre cloud computing, por exemplo. Ensina a fundação, ensina um monte de coisa, mas, cara, cloud computing é uma realidade. Não tem como você ir para o mercado não conhecendo o cloud computing. Aí tem muita graduação que não ensina isso. Não tem na grade curricular esse tipo de coisa. Então tem que ter uma aproximação maior, sim, respondendo a sua pergunta. Acho que tem um distanciamento, mas ainda em cursos de graduação eu sou favorável a também ter uma base forte. Em cursos de pós-graduação, eu acho que dá para ser muito mais prático e se a pessoa quer ter um background ainda mais forte, aí eu iria para um mestrado, para um doutorado. É um pouco do que eu acompanho, mas mesmo um mestrado e um doutorado, se você não quer virar uma pessoa puramente o que fora do país o pessoal chama do ML Research, né, o pesquisador em Machine Learning, ainda assim seria importante buscar um mestrado, um doutorado mais aplicado. É legal você ter falado. 2 pontos que eu gostei foi do curso, porque eu concordo com você. Eu lembro que a primeira vez que eu fui abrir uma turma, a agência de marketing até falou para eu falar isso, sabe? Eu falei que jamais eu falaria isso. E na última mentoria que eu dei para os meus alunos, eles falaram exatamente, um deles falou que comprou o meu curso porque eu falei que em 7 semanas eu ia introduzir ele na área de dados. Tanto que a gente é um curso que é uma comunidade, né? Eles ficam durante 1 ano e a gente vai tendo aulas desde cursos básicos, storytelling, comunicação, para realmente eles irem destravando, porque eu não consigo vender um curso falando que eles em 3 semanas eles vão conseguir virar um cientista de dados, sendo que eu estudei quase 10 anos aí, né, para isso. E continuo estudando como todo mundo aqui, né? Então, e a relação, né? Porque é complicada essa relação entre ensino e mercado. Foi um dos motivos que eu optei por sair da academia, mas eu acredito como você que dá para melhorar muito. A USP eu gosto muito lá do ICMC, exatamente porque eles fazem muita parceria, o UFSCar também. Mas é complicado, igual para na graduação de estatística, nem SQL a gente vê, sendo que é uma das ferramentas fundamentais para um cientista de dados, né? Mas enfim, Vinícius, vamos indo para o final. Então eu queria já te agradecer e também já pedir aquela dica para quem está começando hoje, qual é o caminho que ele deve seguir, se ele deve investir em portfólio ou isso é besteira. Qual que é a sua opinião, qual é a sua dica para quem está começando agora a carreira? Olha, a minha dica aqui, ela talvez é um pouco genérica, mas eu acho que assim, competições ou mesmo não entrar de fato numa competição, pode ser que a competição já passou, mas pegar ali o desafio e testar, por exemplo, do Kaggle e etc., eu acho que é interessante para montar ali um portfólio, né, um GitHub e ter ali as suas implementações. Então, eu acredito muito que é importante. Porém, a gente sabe que no dia a dia, por exemplo, quando a gente fala de um Kaggle, o dado já está ali bonitinho e você não faz o deploy de um modelo. Você fica muito mais ali em teste de algoritmo, hyperparameter tuning, coisas assim. No mercado de trabalho, a gente sabe que isso é uma parte importante, mas é só uma parte do trabalho. Os dados vão estar todos bagunçados em lugares diferentes, você tem que ter acesso, fazer todo o pré-processamento do dado, para começar a depois fazer o que você tem ali no Kaggle, e depois de feito você tem que ajudar, né, se for parte do time, a colocar isso em produção e mais do que isso,
Uma vez que o modelo está em produção, o monitoramento, o retreino, né, o que a gente chama de continuous integration, continuous training é algo essencial. Então, a minha dica é criar um portfólio Kaggle, outras competições, GitHub, é super importante, e você trabalha mais essa camada do meio ali, né, dos algoritmos. Acho importante alguns cursos, próprio de vocês aqui da Fly, mas tem vários cursos gratuitos na internet, alguns Coursera, então eu recomendo muito fazer alguns cursos, até para conhecer um pouco, e mesmo que depois você vai fazer um MBA ou vai fazer um mestrado, esse conhecimento do curso ele vai te ajudar muito, porque você vai já chegar com algum conhecimento e vai aproveitar muito mais depois esse conhecimento mais avançado. Então eu recomendo sim fazer alguns cursos, mesmo gratuitos. Hoje no Brasil a gente tem muitos canais da comunidade, Escola Livre de Inteligência Artificial, vários canais muito legais aqui, fazem esse trabalho para a comunidade, é gratuito, com aulas e etc, que eu gosto bastante, me envolvo em alguns. Então, recomendo bastante buscar esse conhecimento na comunidade. Um livro que eu recomendo muito, que dá uma fundação bastante importante. 2 livros aqui que eu vou deixar de recomendação. Um é um Introduction to Statistical Learning, eu sempre recomendo ele, porque ele dá uma base muito boa para quem quer ir para o mundo, uma base técnica muito boa. O PDF desse livro é gratuito, né? Os autores lá de Stanford liberaram o PDF gratuito. Os próprios autores têm videoaulas no YouTube gratuitas também. Então, cara, material riquíssimo, gratuito. E tem implementações do livro todo em Python e R no GitHub. Então, é um material fantástico. Um outro material que sai um pouquinho do teórico, vai um pouquinho para a prática, é o Hands-on with Scikit-Learn TensorFlow 2. Que é um livro muito bom, que tem toda a implementação do próprio autor no GitHub com TensorFlow 2. Então já tem um framework bastante utilizado em Python e muito mais com exemplos mais práticos. Então são 2 recursos aqui de materiais muito bons que eu recomendo. E recomendo também alguns cursos mais voltados para esse lado pipeline de dados, deploy de modelos. Hoje, os grandes cloud providers, Google, Microsoft e AWS, têm vários cursos gratuitos, porque eles têm ferramentas lá, o AI Platform do Google, SageMaker da AWS, chama plataforma AI também da Microsoft. São plataformas end-to-end que ajudam muito do dia a dia para quem quer deployar, monitorar o modelo. E tem vários cursos gratuitos. Todas essas empresas têm, quando você faz o primeiro cadastro, você tem um valor em dólar para consumir recursos lá de forma gratuita. As 3 têm isso. Então, recomendo bastante explorar esse mundo de possibilidades que a gente tem de forma gratuita. E, obviamente, se você tiver condição financeira, pagar um curso, mas não antes de explorar esse mundo, porque você já vai chegar com um conhecimento que vai ser muito mais proveitoso um curso pago, se você já tiver uma bagagem mínima, pelo menos eu acredito. Com certeza. Só tirando uma dúvida, esse Introduction to Statistical Learning é do Garrett James? Os 3 autores são o Trevor Rastier, o Robert Tibistirani, que vocês comentaram, e o Jerome Friedman. Vinícius, muito obrigado pela sua oportunidade, né? Estamos chegando no final do mais um podcast da Fly. E é importante também você ter falado toda a sua vivência, toda a sua carreira em estatística. Eu acho que isso é muito importante. Muita gente se identifica, eu mesmo me identifiquei com algumas coisas que você falou. É muito importante para a gente como que está um pouquinho de fora e até para os profissionais se identificarem e verem algumas outras alternativas, né? Porque acho que cada um tem um pouco fechado essa realidade de o que pode fazer, até onde pode chegar, do que é capaz, e ver outras pessoas com características similares que fugiram um pouco dessa possibilidade que a gente imagina, é muito legal. Para fechar, eu queria saber se você tem algum evento para promover, calendário, sugerir algum dos seus trabalhos. Eu só tenho, como eu faço parte, comentei no Google Developer Expert, a gente vai ter um evento para falar um pouco de Machine Learning online, mas vai ser para o grupo de desenvolvedores de Londres, então vai ser em inglês, mas quem quiser participar, não tiver alguma barreira com a língua, fica à vontade, vai ser bem legal. Vou compartilhar depois o link aqui. Mas eu gostaria de fazer uma divulgação aqui. Existe um grupo no qual eu faço parte que chama Latinx em AI. Tá? Esse é um grupo sem fins lucrativos
que visa, né, promover mais as pessoas aqui que se identificam como latinos, né? Então brasileiros e toda a América Latina. E esse grupo promove alguns eventos bastante interessantes, todos gratuitos, tá, para a comunidade. E normalmente workshops dentro de grandes eventos. Então, o último que teve foi o Neurips, né? Quem é da área de computação conhece, talvez é o evento de inteligência artificial mais famoso do mundo. E foi promovido um workshop dentro do Neurips de forma gratuita, com pesquisadores de bastante alto nível do mundo para falar um pouquinho de pesquisas, do avanço. E também promovemos mentoria. Então, pessoas, inclusive até teve pessoas do meu time que participaram, um profissional do Brasil conversando com um cientista de dados-chefe do Google, do DeepMind, um cientista de dados-chefe do Facebook, da NVIDIA, porque é uma troca muito rica, tanto de experiência, como que isso é tratado fora do Brasil, como que essas pessoas que são líderes de ciência de dados veem o trabalho, né, onde que tem que evoluir, e tudo isso de forma gratuita. Então, eu recomendo bastante quem é da comunidade participar. O próximo evento que vai ser só um evento de networking, que vai ser dentro do Triple AI, que vai acontecer agora em fevereiro, que é uma outra conferência forte de Machine Learning. E depois a gente vai ter um workshop nesse mesmo modelo do Neurips, no ICML, né? No ICML, que também é um outro evento, uma conferência bastante interessante, vai ter toda essa parte de mentoria, mais uma vez, oportunidades. Então eu recomendo bastante, porque é algo que pode contribuir muito para a carreira de todo mundo, tá? E fora isso, quem puder, quiser me seguir nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é VF Carida, né? Vinícius Fernandes Caridá. No LinkedIn, divulgo bastante coisa desses projetos aqui da comunidade. Tem um canal no YouTube que eu posto minhas palestras, onde eu participo, podcasts gravados, então ficarei feliz quem puder participar aqui das minhas redes e poder trocar aqui, mandar perguntas, eu fico bastante feliz. Muito obrigada, Vinícius. Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que agora em fevereiro, no dia 2 e 4 de fevereiro, nós teremos também nosso workshop da Fly, para auxiliar para quem está começando a carreira, tirar as dúvidas do pessoal. Então participem e até a próxima, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.